Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vocabulário básico da estatística entram termos como variáveis, dados, população, amostra, parâmetro e estatística no sentido de medidas. Nessa videoaula, a gente vai ver o que são as variáveis. Vamos começar? Quando a gente faz uma pesquisa estatística, para responder uma pergunta, para ter uma estimativa ou fazer uma previsão, a gente precisa levantar um conjunto de dados. E esses dados podem ser numéricos ou não. Por exemplo, se uma empresa ou uma loja ela quer fazer uma estratégia de marketing efetiva, ela precisaria fazer um levantamento da característica dos seus clientes, né? Raça, idade, escolaridade, se tem filhos ou não, né? Então, um conjunto de dados, tá? Que daria uma característica legal para que essa estratégia de marketing seja mais efetiva, tá? Ou numa empresa que fabrica um certo produto, né, fazer um controle de qualidade das peças que são produzidas, né, se elas saem com muito defeito ou não, se aquela máquina que produz a peça está indo bem ou não, se ela está dando mais prejuízo, questões de logística, se é melhor o transporte por navio, por avião, por caminhão, por trem. Então, tudo isso que a gente elenca, né, numa pesquisa para a gente trabalhar na pesquisa estatística, os dados, são chamados de variáveis estatísticas ou simplesmente de variáveis. Por exemplo, se uma empresa ou uma loja ou uma escola ou faculdade ela quer fazer uma estratégia de marketing efetiva ou abrir uma promoção para trazer novos clientes ou trazer novidades, né? Um produto novo, abrir um curso novo. Então, geralmente essas empresas elas fazem, né, um levantamento estatístico da característica dos seus clientes, né? Para ela saber, ó, qual cliente que eu quero chamar, o cliente que eu não estou conseguindo atingir. Então, para isso, ela elenca uma quantidade de dados que são as chamadas variáveis estatísticas, né? Então, pode ser raça, escolaridade, idade, tá? Estado civil, gostos. Então, vai ter uma série de variáveis que vão responder aquilo que a empresa quer saber. Ou se é na área de controle de qualidade de uma empresa, né? Verificar o número de imperfeições de uma peça que ela é inspecionada, né? Uma amostra, tá? Verificar se a logística tá boa, logística de transporte. Na logística de transporte entra desde o tempo que leva para carregar, descarregar, o tempo que leva para levar, preço, né? Se é melhor ir de navio, de caminhão, ir de trem, de avião. Então, tudo isso que a gente elenca para responder o que a gente quer saber são as variáveis estatísticas, que são os dados que a gente vai utilizar na pesquisa estatística. E essas variáveis estatísticas, elas podem ser variáveis qualitativas, que expressam qualidade, um atributo, qualitativas nominais ou qualitativas ordinais, e variáveis quantitativas, que expressam quantidade, valores numéricos, e aí quantitativas discretas ou quantitativas contínuas. Para diferenciar variáveis quantitativas de variáveis qualitativas, é só você observar quais são as possíveis respostas dessa variável. Quantos filhos você tem? Você pode responder 0, que é nenhum, 1, 2, 3, 4 filhos. Valores numéricos, variáveis quantitativas. Mas se eu perguntar para você qual a cor dos seus olhos, pode ser azul, verde, cor de mel, castanho. E aí já são variáveis qualitativas que expressam qualidade. As variáveis qualitativas podem ser variáveis nominais. Estado civil, se é solteiro, se é casado, se é viúvo, separado, tipo de esporte que pratica, vôlei, futebol, basquete, ou podem ser ordinais. Se você vai no restaurante e pergunta como é que estava a comida, como é que é o restaurante, você achou
ruim, bom, regular, ótimo, excelente. Ou dentro da hierarquia dos militares, você é soldado, sargento, tenente, tenente-coronel, major, capitão. Percebo que nas ordinais existem uma relação de ordem entre as opções das variáveis, né? De ordem ou hierarquia. Já na nominal, não. Ou eu jogo basquete, ou eu jogo futebol, ou eu jogo os dois. Então, não tem uma relação de ordem. Já as variáveis quantitativas, elas podem ser discretas, e discretas são contáveis. Entre dois valores, eu não consigo encaixar nenhum outro. Por exemplo, quantidade de casas dentro de um bairro. É uma casa, duas casas, não tem uma casa e meia, quantidade de filhos, quantidade de pessoas que trabalham numa obra, quantidade de árvores que foram plantadas num bairro, tá? Quantidade de gols marcados numa partida de futebol. E elas podem ser também contínuas. As contínuas entre dois valores eu sempre consigo colocar mais um. Por exemplo, tempo de produção, peso de algum produto, média de clientes atendidos por dia, tá? Percebam que a média de clientes atendidas, tá? E não quantidade de clientes atendidos. Se for quantidade, já seria discreta. Então, na variável quantitativa contínua, não existe uma unidade, né, de classificação. Por exemplo, se eu falar em salários, eu falar quantidade de salários mínimos, ela ganha 1 salário, 2 salários, 3 salários mínimos. Mas se eu falar em média salarial, ela já passa a ser contínua. Nessa aula, a gente viu que são variáveis quantitativas, discretas ou contínuas, variáveis qualitativas, nominais ou ordinais. Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.